Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo da nossa aula de hoje é ligação iônica e ligação metálica. Então iremos estudar sobre os compostos iônicos, a formação da ligação iônica, a fórmula unitária e as propriedades dos compostos iônicos. E da ligação metálica, as propriedades dos metais, ligações metálicas e as ligas metálicas, que são muito importantes no nosso cotidiano. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto e vamos aprender sobre ligações iônicas e ligação metálica. Ligação iônica. A ligação iônica ela ocorre entre metais e ametais e raramente ela ocorre entre metais e hidrogênio. E nessas formações de ligações iônicas são produzidos os aglomerados iônicos, que são formados por muitos íons em quantidades indeterminadas. Tá? Não se tem ideia de quantos íons formam um aglomerado iônico. Exemplo de compostos iônicos que existe no nosso cotidiano, tem o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, tá? Ele é um composto iônico, e ainda o sulfato de cobre, que ele pode ser encontrado em casas que vendem produtos agropecuários. Então, a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal. Mas como é que funciona esse tipo de ligação? Como é que ocorrem essas ligações? O metal, já vimos que ele apresenta uma alta eletropositividade, ou seja, tem tendência a perder elétrons. Ou, como aqui está escrito, são átomos com baixa eletronegatividade, ou alta eletropositividade. O ametal, eles são átomos com alta eletronegatividade, então tem tendência a ganhar elétrons. Os metais, quando perdem elétrons, eles formam íons de cargas positivas, que são chamados de cátions. E os ametais, quando eles recebem elétrons, eles formam íons de cargas negativas, chamadas de ânion. Como formou uma carga positiva e uma carga negativa, eles vão se atrair e, por forças eletrostáticas, irão formar os compostos iônicos ou as substâncias iônicas. Certo? Assim que funciona a formação de ligação iônica entre um cátion e um ânion e através de forças eletrostáticas. E, além disso, tem esse detalhe importante que, quando ocorre a formação de ligação química entre os átomos, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, ou seja, se for maior do que 1,6, maior vai ser a predominância da ligação iônica. Então, quanto maior for a variação de eletronegatividade maior do que 1,6, mais predominantemente iônica vai ser a ligação química. Vejamos. A formação de ligação iônica. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é muito conhecido por todos nós, que é o NaCl. Observe que inicialmente tem-se um átomo de sódio, considerando somente um átomo para facilitar o nosso estudo, e um átomo de cloro. Eles irão reagir, formando o cloreto de sódio. Eletronicamente, podemos representar essa reação de formação de um composto iônico, essa formação de ligação iônica, da seguinte forma. Antes da reação, observe que tem um elétron na camada de valência do sódio, e para o átomo de cloro contém 7 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O átomo de sódio ele vai doar um elétron para o cloro, porque ele só precisa de um para se estabilizar segundo a regra do octeto. E após a reação, observe que o cátion de sódio que foi formado, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, teoricamente, ele vai estar mais estável. E o ânion cloreto, ele vai estar agora na sua camada de valência com 8 elétrons, contando com o elétron que ele recebeu do átomo de sódio. Então, ele está mais estável, seguindo a regra do octeto. Esses elétrons estão com cores, assim, somente para uma forma didática, tá? Mas elétrons não têm cores e também não são tão grandes assim, só uma maneira didática para representar, para facilitar o nosso estudo. Após a reação, formou esses cátions e esses ânions, eles irão se atrair por forças eletrostáticas e vão formar esses aglomerados iônicos. Então veja que são muitos íons, né, de sódio e de cloro se atraindo por forças eletrostáticas. E esses aglomerados iônicos também podem ser observados com um pouco mais de especificidade, de clareza, que eles formam cubos, ou seja, eles formam retículos cristalinos que têm um formato cúbico. Observe, por exemplo, que nesse vértice tem o cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, sódio e cloro.
Então, tem o formato de um cubo. Tá? Então, os compostos iônicos formam esses retículos cristalinos. Fórmula unitária. Essa fórmula unitária, ela mostra a menor proporção em números inteiros entre os cátions e ânions, de modo que a carga dos cátions seja neutralizada pela carga total dos ânions. Que assim, já vimos que nos compostos iônicos eles são formados por muitos íons em quantidades indeterminadas. Então não tem como a gente representar todos os íons que estão presentes ali no composto iônico. Para facilitar, a gente representa por uma fórmula unitária, certo? Vejamos o exemplo, o cloreto de potássio e o cloreto de cálcio e ainda o fluoreto de alumínio. O potássio ele é um elemento químico que pertence à família 1, então ele tem um elétron na camada de valência. Vai reagir com o cloro. O cloro ele pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O átomo de potássio ele vai doar este elétron para o cloro e, ao fazer isso, vai ser formado o cátion K+, mais o ânion cloreto, com 8 elétrons na camada de valência. Por forças eletrostáticas, eles irão se atrair. O potássio também está com 8 elétrons na camada de valência, só que não representa, para facilitar. Forma o composto KCl, que pode ser representado somente dessa maneira, ou ainda representado por K+, Cl-. Tá? Geralmente é representado somente no KCl, uma forma didática também de facilitar nosso estudo. Cloreto de cálcio. O cálcio é um elemento químico que pertence à família 2 da tabela periódica, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. O cloro, já vimos que ele pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. Cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro átomo de cloro também vão ser 2 átomos de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. O átomo de cálcio ele vai doar um elétron para este átomo de cloro e o outro elétron para outro átomo de cloro. Com isso, vai ocorrer a formação do cátion, Ca2+, porque ele perdeu 2 elétrons, mais 2 ânions cloreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos. Que por forças eletrostáticas, eles irão se unir por forças eletrostáticas, formando o composto CaCl2. Veja que são 2 átomos de cloro, então vão ser colocado o número 2 subscrito aqui do lado direito do átomo de cloro. É somente um átomo de cálcio, então o número 1 a gente não precisa colocar, já fica subentendido que vai ser 1. E o fluoreto de alumínio. O alumínio ele pertence à família 13 da tabela periódica, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então ele vai perder esses 3 elétrons. Vai perder para quem? Para o flúor. O flúor pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência e precisa receber somente mais 1. Como o alumínio precisa doar os 3, então vai ser necessário 3 átomos de flúor. 1, 2 e 3, tá? Cada um está com 7 elétrons na camada de valência. Então, o átomo de alumínio vai doar um elétron para esse átomo de flúor, um elétron para este e um elétron para este. E assim, vai produzir o cátion Al3+, mais 3 íons fluoreto. Vou colocar aqui só um 3 para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons aí, fluoreto. Por forças eletrostáticas, esses íons vão se atrair, formar o composto AlF3. São 3 fluoretos, então 3 vem aqui subscrito para um átomo de flúor do lado direito.
Propriedades compostos iônicos. Quanto à fase de agregação, em geral, eles são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm, que são as condições ambientes. Pontos de fusão e de ebulição, em geral, são muito elevados, então eles apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Quanto à solubilidade, nem todos os compostos são solúveis em água. Geralmente o que a gente conhece como cloreto de sódio, sulfato de cobre, cloreto de alumínio, eles são solúveis em água, mas tem muitos sais que não são solúveis em água. Quanto à dureza, lembrando, a dureza é uma propriedade que o material apresenta a resistência ao risco. Então, alguns apresentam baixa dureza, ou seja, em geral, os compostos iônicos possuem elevada dureza, uma elevada resistência ao risco. Quanto à tenacidade, que refere-se à resistência a um choque mecânico, os compostos iônicos eles apresentam baixa tenacidade. Ah, professor, mas como é que a gente vai testar isso? Simples. Basta você pegar lá uma pedrinha daquele sal grosso, que você pode ter em casa, ou pedir para o vizinho, pedir para o vizinho, pegar um martelo ou alguma coisa e bater, tec, você vai ver que ele vai quebrar em partes, ou seja, ele não resiste a um choque mecânico. E ainda quanto à condutividade elétrica, os compostos iônicos eles não conduzem corrente elétrica na fase sólida, eles só conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em solução aquosa, porque nessas condições os íons estão livres, portanto permitem a passagem da corrente elétrica. Para saber se realmente a gente conseguiu fixar essa parte de compostos iônicos, vamos responder essas três questões. Questão 1. Quando íons de cargas opostas, formadas por elementos do grupo 1 e do grupo 17, são aproximados, ocorre uma forte atração entre eles e grande quantidade de energia é liberada. Essa força de atração é chamada... Veja, falou força de atração, refere-se à ligação iônica. Mas como é que a gente vai ter certeza que é ligação iônica? Porque ele falou que utilizou o íon do grupo 1, ou seja, da família 1, dos metais alcalinos, e um elemento da família 17, que é um halogênio. Então, envolve um metal com um ametal. Família 1, família 17. Então, realmente uma ligação iônica. A resposta é a letra B. Segunda questão. Sabendo que o número atômico do cálcio é 20 e do cloro 17, a fórmula de um provável composto entre esses dois elementos será... Eu vou fazer de duas maneiras. A primeira, que o cálcio já sabemos que ele pertence à família 2, a família dos metais alcalinos terrosos. Então, tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai ter a tendência a perder esses 2 elétrons, então forma o cátion Ca2+. O cloro pertence à família 17, coincidentemente tem 17 elétrons também, número atômico 17. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa receber somente um para se estabilizar, então forma o íon cloreto. Certo? Tá aí, os 2 cátions que irá formar. Vamos prever qual vai ser, então, o composto iônico formado. Veja, preste bem atenção nesse detalhe. Ca2+, mais Cl1-. Vamos colocar 1 só por efeito didático. Para a formação do composto iônico, a gente pega esse valor 2, sem o sinal, coloca subscrito para o cloro e pega esse valor 1 sem o sinal, coloca subscrito para o cálcio. Vai formar o Ca1, só que a gente não coloca, precisa colocar, Cl2. Então, esse vai ser o composto iônico formado. CaCl2, a resposta correta vai ser a letra E. Uma outra maneira para saber disso poderia fazer distribuição eletrônica. Do cálcio, número atômico 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, camada de valência do cálcio contém 2 elétrons. E o do cloro, número atômico 17, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Camada de valência tem 7 elétrons, então precisa receber somente um para se estabilizar. Então, tanto faz você utilizar um método ou outro, encontrando a resposta correta está maravilha, beleza? Terceira questão diz o seguinte: quando o elemento químico alumínio, número atômico igual a 13, se combina quimicamente com o elemento enxofre, de número atômico 16, a fórmula e a ligação são,
respectivamente. Eu vou responder essa questão utilizando distribuição eletrônica, tá? Para a gente ver uma outra maneira de responder. Alumínio tem número atômico 13, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, camada de valência contém 3 elétrons. O enxofre, número atômico 16, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, camada de valência contém 6 elétrons. Então, veja, o alumínio é um metal, então tem tendência a perder 3 elétrons. Logo, ele forma cátions Al3+. Mas o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência e é um ametal. Então, ele vai ter tendência a ganhar 2 elétrons, porque 6 mais 2 é igual a 8. Então, preenche seu octeto. Se isso é verdade, então o enxofre forma ânions 2-, menos porque precisa receber 2 elétrons, precisa receber elétrons e 2 porque são 2 elétrons, então 2-. Novamente, utilizando o que vimos na questão anterior, o 2 ele vem subscrito para o alumínio e o 3 vem subscrito para o enxofre. E assim vai produzir o composto que estamos interessados, Al2S3. L2S3 é a letra B, e ligação iônica, tá? Então essa é uma das formas de responder essa questão. Vamos então agora para a ligação metálica. Na ligação metálica, vamos ver primeiro as propriedades dos metais, já que os metais estão bastante presentes no nosso cotidiano. Primeiro, fase de agregação. Em geral, todos os metais eles são sólidos em condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, com exceção do mercúrio, que é líquido. Quanto ao ponto de fusão e de ebulição, eles apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, por isso que eles são utilizados em materiais de cozimento, como frigideira, como panela de pressão, dentre outros tipos de materiais. Com exceção do mercúrio, metais alcalinos, galho, índio, estânio e bismuto. Quanto à solubilidade, os metais são insolúveis em óleo e água. Quanto à dureza, que é a resistência ao risco, eles possuem baixa dureza, com exceção do irídio, o ósmio, o tungstênio e o crômio. Quanto à tenacidade, que é a resistência ao choque mecânico, ao impacto mecânico, possui uma alta tenacidade. Quanto à condutividade elétrica e térmica, que é a condutividade de calor, condução de calor, eles são excelentes condutores de corrente elétrica, por isso que são utilizados nas fiações, por exemplo, fio de cobre, né? Ou então outro tipo de material que conduz muito bem a eletricidade, pode ser utilizado também em substituição ao cobre. Resistência à tração, tá? Eles são muito resistentes, por isso que eles são utilizados em cabos de aço, tá? Tá aí esses cabos de aço, porque eles apresentam alta tração, então eles conseguem resistir às forças, né? As forças opostas. Eles são utilizados por exemplo, em bondes, que tem lá no Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Eu nunca fui, mas quem tiver ido já percebeu isso. Ou então elevador, que é mais comum pra gente, não tem isso. A maleabilidade, que é a propriedade que o metal apresenta de ser transformado em lâminas, então eles são facilmente transformados em lâminas, como por exemplo tem as chapas de zinco, que são utilizadas em biqueiras, e tem-se ainda a ductilidade, que é a propriedade que os metais apresentam de ser transformados em fios. Então, em geral, todos eles são transformados em fios com facilidade também, basta estar em altas temperaturas. Está representado o fio de estânio, por exemplo, que ele é utilizado como solda. Então, pequenas soldas são utilizados fios de estanho. Quanto às ligações metálicas, como o próprio nome já sugere, essas ligações ocorrem entre metais. Com isso, promove a atração entre os íons positivos, que são os cátions, e ainda os elétrons semilivres. O que são esses cátions com elétrons semilivres? Porque os cátions dos metais eles se aproximam um do outro, e com isso, os elétrons que estão rodeando cada um desses cátions, eles vão ser compartilhados entre eles. Então, vai formar um mar de elétrons. Como é que seria esse mar de elétrons? Observe aqui na figura à esquerda. Tem-se os cátions, que são representados por essas esferas com a carga positiva,
E tem esses elétrons aqui com sinal negativo. Então veja que são muitos elétrons e que eles estão livres para percorrer todos os cátions que estão presentes formando o metal. Então, como esses elétrons estão livres, eles podem percorrer todos os cátions, toda a estrutura metálica. Então diz que se formou um mar de elétrons. Então essa é uma característica muito importante dos metais. E também uma maneira de explicar como é que eles conduzem corrente elétrica com excelência. E como é que é formado? Então veja, os elementos de elemento metálico, geralmente que tem 1 a 3 elétrons na camada de valência, eles apresentam uma alta eletropositividade, ou seja, tem tendência para formar cátions, como já vimos lá em ligação iônica. Com isso, ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos do elemento metálico, e aí forma os cátions e ainda tem elétrons semilivres. Sempre falando elétrons semilivres porque eles não saem do composto metálico. Tá? Eles ficam lá semilivres porque ele pode percorrer todo o material metálico. E aí dá origem a uma substância simples metálica. Por exemplo, o ferro, o cobre, o ouro, o alumínio, o zinco, dentre outros tipos de metais. Quanto às ligas metálicas. As ligas metálicas é uma mistura de substâncias cujo componente principal é um metal. Claro, pode ser formado somente por metais, mas também pode conter ametais. Exemplos. Tem-se o aço que é composto por 98,5% aproximadamente de ferro, 0,5 a 1,7% de carbono, tem traços de silício, enxofre e fósforo. Então está aqui a representação do aço, que ele tem uma grande aplicabilidade no nosso dia a dia. Tem-se também o aço inox, que ele é constituído de 74% do aço, mais 18% de cromo e 8% de níquel. E esse aço inox é utilizado, por exemplo, para a fabricação de talheres, garfo, colheres, faca, dentre outros tipos de materiais. O bronze comum é constituído de 90% de cobre e 10% de estânio. Ele é utilizado, por exemplo, para fazer esculturas ou então itens, objetos de decoração, como pode ser observado aqui nesta figura, dentre outras utilidades. O latão amarelo é constituído de 67% de cobre, 33% de zinco e é utilizado para a fabricação de torneiras, por exemplo. Então, aquelas torneiras amarelas que a gente encontra nas casas de construções são formadas de latão. Tem-se o ouro 18 quilates, que com certeza vocês têm muito em casa, né? Eu que não tenho, né? Mas vocês têm demais. Então, o ouro 18 quilates é constituído de 75% de ouro, 24 quilates, misturado com 13% de prata e 12% de cobre. E o ouro 18 quilates, está aqui a representação da foto que eu tirei de um dos alunos, que eu pedi para ele mostrar alguns materiais que ele tinha de ouro, ele mandou essa foto. Então eu coloquei aqui. Tá? Não vou identificar o aluno para não ficar muito chamativo, né? Duralumínio é um tipo de material, também uma liga metálica, formada 95,5% de alumínio, 3% de cobre, 1% de manganês, 0,5% de magnésio. Então é utilizado para formar esse tipo de materiais, construção de aviões que precisam pousar na água, dentre outros tipos de materiais. Então veja que os metais são bastante importantes para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da nossa sociedade. Para verificarmos se realmente fixamos essa parte do conteúdo, vamos responder essas 3 questões. A primeira é a questão 4. O alumínio e o cobre são largamente empregados na produção de fios e cabos elétricos. A condutividade elétrica é uma propriedade comum dos metais. Esse fenômeno deve-se, ou seja, essa condutividade elétrica pode ser explicada, letra A, pela presença de impurezas de ametais que fazem a transferência de elétrons. Falso. Os ametais, eles não conduzem corrente elétrica. Tá? Então, a condutividade elétrica não é porque tem essas impurezas. Letra B. Ao fato de os elétrons dos metais estarem fracamente atraídos pelo núcleo. Verdadeiro. É exatamente por isso. Se eles estão pouco atraídos pelo núcleo, então ele consegue percorrer todo o composto metálico. E aí consegue fazer a condutividade elétrica. Letra C. A alta afinidade eletrônica desses elementos, falso, não tem alta, tem baixa afinidade eletrônica. A alta energia de ionização, falso, com relação ao tamanho reduzido dos núcleos dos metais, falso. Então a resposta correta é a letra B. Quinta questão. Um grupo que apresenta somente materiais considerados bons condutores de eletricidade, quando no estado sólido, pode ser composto de,
Veja que ele deixou claro na questão, no estado sólido, porque os compostos iônicos, né, que formam ligações iônicas, eles não conduzem corrente elétrica na fase sólida. Isso é uma característica dos metais. Então, vamos procurar somente metais nas opções, nas alternativas. Letra A, madeira, plástico e zinco. Não, madeira e plástico não. Letra B, sal de cozinha, composto iônico não. Vidro, não. Imaginou se o vidro fosse bom condutor de eletricidade? Tá pegando um copo de vidro, tomando, levando choque, né? Não dá. Papel, muito menos, se escrever no papel levando choque. Não dá. Letra C, ferro, latão e bronze. Verdadeiro, somente compostos metálicos ou ligas metálicas. Letra D, alumínio, ok. Grafite, ok. Mas borracha natural, não. A borracha ela é isolante elétrico, isolante térmico. Letra E, isopor, não. O couro também não, é a prata. Então, letra E tá falso também. Letra C, a correta. Sexta questão. Considere as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Letra A. Pode-se obter fios a partir de elementos como ouro e níquel. Verdadeiro. São metais? Então, apresentam a ductilidade, que é uma propriedade de ser transformada em fios. Letra B. Metais são, em geral, muito resistentes à tração. Verdadeiro. Por isso são utilizados em cabo de aço para puxar elevadores, puxar bondes, etc. Letra C. Quando polidas, superfícies metálicas refletem muito bem a luz. Verdadeiro. Quando vocês estão lá polindo o colar de vocês de ouro ou de prata, o anel de ouro ou de prata, passa o polimento, brilham mais. Então, letra C está verdadeira. E a letra D, em materiais que apresentam ligação metálica, os pontos de fusão são sempre, olha a palavra sempre, sempre elevados. Falso. Tem-se o mercúrio. O mercúrio é líquido em condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, não é sempre, ok? Resposta é a letra D. Vamos então finalizar nossa aula de hoje com a frase. É muito bom sempre finalizarmos com a frase, uma reflexão para a nossa vida. Diz: respire, repense, reajuste, recomece. Quantas vezes for preciso. Então, quantas vezes queremos conquistar algo ou atingir uma meta e no primeiro momento que a gente precisa reajustar ou recomeçar, a gente quer desistir. Então, antes de querer desistir, devemos respirar, repensar, reajustar e recomeçar, para que desistir não seja jamais uma opção, certo? Então, obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!